no artigo 6º do nosso decreto aqui da polícia, estabelece o prazo do estágio probatório como sendo de 2 anos, né? Só que vocês sabem que esse estatuto de vocês, ele é de que ano, galera? 1975, regulamentado quando? Em 1980, ou seja, antes da Constituição de 88. Quer dizer, tem coisas aqui no teu estatuto que já não foram recepcionadas pelo texto constitucional, né? A exemplo desse período de avaliação para aquisição da estabilidade. De acordo com o artigo 41 da Constituição Federal, qual é o prazo aquisitivo da estabilidade? 3 anos. Então, qual seria o prazo do estágio probatório? 3 anos. Então, já é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ok? Independente do que a lei diz, independente do prazo estabelecido em lei, depois que o Supremo deu a jurisprudência, o prazo será sempre de 3 anos. O próprio Supremo disse, se você encontrar um prazo de estágio probatório inferior a 3 anos, diferente de 3 anos, leia-se 3 anos, tá? Então, é uma jurisprudência do STF. Muito embora a lei diga 2 anos, qual é o prazo do estágio probatório, na verdade? 3 anos. Você só responderia 2 anos se a pergunta viesse assim, gente. De acordo com o decreto 218 de 1975, qual é o prazo do estágio probatório? Ah, o que está escrito aqui? 2 anos, aí tudo bem. Mas se vier uma questão mais aberta, né, um enunciado aberto, qual é o prazo do estágio probatório do policial civil do Rio de Janeiro? Não citou decreto. Então, você tem que seguir qual norma? Qual norma se sobrepõe a todas? A Constituição. Qual é o prazo do estágio probatório? 3 anos, né? Bom, depois do estágio probatório, a gente viu que se você reprovar no estágio probatório, você será exonerado, né? Vai perder o cargo, porque a administração entendeu que você não preencheu requisitos para ser confirmado no cargo público, para receber estabilidade, para receber aquela chancela de permanência na administração, então você será exonerado. Se aprovado no estágio probatório, aí você recebe o quê? Estabilidade. E o que te garante a estabilidade? A estabilidade é uma garantia de permanência no cargo, mas ela é absoluta? Não, ela não é absoluta, tá? Existem exceções. Ok, quais são as exceções? Você que já tem estabilidade pode perder o cargo por que motivos? Sentença judicial transitada em julgado. O que isso significa? Se você for condenado por um crime, o juiz, de acordo com o Código Penal, além da pena privativa de liberdade, pelo fato de você ser servidor público, ele também pode aplicar uma pena, né, que seria a suspensão de direitos, que seria, no teu caso, a perda do cargo público, né? Não é a suspensão de direitos, mas a perda do direito inerente ao servidor, que é demitir. Ser demitido pela ordem do juiz. Isso pode acontecer. Segundo o Código Penal, isso acontece se você, servidor público, é condenado por um crime funcional. O que é um crime funcional? Um crime que você usou da qualidade de funcionário público para praticar o crime. Aí, se você for condenado a uma pena superior a 1 ano, o juiz já pode te demitir na sentença penal condenatória. Além de te aplicar a pena de reclusão cabível para o crime, né, ele pode te aplicar essa pena acessória, que é a perda da função pública. Você é demitido pelo juiz por sentença judicial. E se for um outro crime
em que você não usou a qualidade de funcionário para praticar o crime, um outro qualquer crime, se você for condenado a uma pena superior a 4 anos, o juiz também pode, lá na sentença, além de te aplicar a pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, ele pode aplicar essa que é a perda da função pública. Mesmo você tendo o quê? Estabilidade. A estabilidade te protege de uma demissão? A estabilidade te protege de uma demissão? Não, né? Nesse caso, o juiz vai te demitir porque você praticou um crime, tá? Bom, o outro caso para ser demitido, para perder o cargo, mesmo tendo estabilidade, qual é? É o processo administrativo disciplinar. Respirei um pouquinho, tá, gente? Vamos lá de novo. O processo administrativo disciplinar. Você, servidor público do Estado, se incorrer em algumas infrações que a gente vai estudar aqui quais são, do tipo abandono de cargo. O que é abandonar o cargo? É faltar 10 dias consecutivos no serviço sem justa causa. Um insubordinado, chegar bêbado para o trabalho, né? Entre outras tantas infrações, isso tudo é punido com demissão. Então, você sofre um processo disciplinar que vai te garantir contraditório e ampla defesa, né? E você pode ser demitido pela administração por decisão administrativa no processo disciplinar. O outro caso que você é estável, pode perder o cargo, está lá no 41 da Constituição. Esses dois também estão lá, no artigo 41, parágrafo 1º da Constituição. Você pode perder o cargo por sentença judicial, você pode perder o cargo por processo disciplinar, e agora mais uma. Você, de acordo com a Constituição, mesmo tendo estabilidade, você pode perder o cargo por avaliações periódicas de desempenho. Peraí, professora, mas eu já fui avaliado no curso de formação, para ver se eu podia entrar ou não na Polícia Civil. Entrei. Depois eu já fui avaliado no estágio probatório. Por quanto tempo? 3 anos, para ver se eu tenho ou não estabilidade. Quer dizer, agora eu já sou estável, eu ainda vou passar por avaliações? Vai! Segundo a Constituição Federal, você deve passar, isso está há 22 anos na Constituição, tá? Você, será que eu fiz a conta direito? Isso entrou na Constituição em 98. 98 já faz, né? 22 anos. Que está lá escrito: você, servidor estável, passará por avaliações o quê? Periódicas. A vida funcional toda, você será o quê? Avaliado, vírgula, na forma da lei complementar. Quer dizer, aí tem que vir uma lei para dizer como isso vai acontecer. Pergunta: já veio a lei? Há 22 anos estamos esperando a lei. E ela ainda não foi, ela ainda não surgiu, tá, gente? Então, por hora, o servidor estável passa por avaliação periódica de desempenho? Na prática? Não, porque nós dependemos da regulamentação da Constituição. Então, está lá até hoje está lá. Mas assim, gente, aí você pensa, poxa, professora, mas ser avaliado tanto, né? Isso é chato, gente, mas isso é necessário para manter que princípio importante que está lá na Constituição Federal? O LIMP, lembra do LIMP no artigo 37? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para garantir eficiência no serviço público, né, um dos fatores, não é só esse, tá, gente? Mas um dos fatores para garantir eficiência no serviço público está relacionado à qualidade do atendimento que é prestado por quem? Servidor. Então, não tem jeito. Você tem que continuar sendo avaliado
periodicamente, mesmo já tendo estabilidade. E se essas avaliações forem repetidamente negativas, eu não digo numa primeira, tá, gente? Talvez nem numa segunda, talvez só depois da terceira ou da quinta avaliação, o quê? Negativa, é que você poderia perder esse cargo público. Eu não sei, porque ainda não veio a regulamentação desse assunto, tá? Agora, pensa comigo, você na condição que você está hoje, que condição você está hoje? Concurseiro. Para vocês ter avaliação de desempenho no serviço público, para você, é bom ou é ruim? Que a gente sempre olha para o nosso próprio umbigo. Isso está errado pra caramba, hein, gente? Mas a gente sempre acaba olhando para o nosso umbigo. É bom, por quê, gente? Se existisse essa avaliação, o que aconteceria? Separaria o joio do trigo. Quem é bom policial civil, fica. Quem é policial civil regular, ruim, vaza. E abre o quê, gente? Vaga para pessoas que nem vocês, como vocês, que têm vontade de entrar na administração, que têm a maior vontade de ocupar um cargo público desses, para que você tenha chance, maiores oportunidades. E aí a gente tira aquele sujeito que não está afim, que não corresponde à função pública que ele tem, os benefícios, porque o serviço público te dá benefícios? Te dá, gente. Vocês só pensam assim na estabilidade. A maioria assim, pá, foco na estabilidade. Só que o serviço público, gente, te dá outras tantas vantagens. Por exemplo, na iniciativa privada, tem ponto facultativo? Quando tu trabalha numa empresa, tem ponto facultativo, gente? Não tem, isso é uma coisa que não existe no vocabulário do privado. Mas no público, gente, né? Quando o feriado é na quinta, sexta-feira, esquece, né? É ponto facultativo. Então, é uma qualidade que você tem. As licenças, só para ter ideia, servidora do Estado do Rio de Janeiro tem 6 meses de licença gestante. Prorrogável em caso de aleitamento materno por 3 períodos de 30. Quanto tempo dá para ficar com o bebê? 9 meses, se amamentar a criança. Aí junta com férias, aí junta com licença prêmio de 3 meses. Você fica tanto tempo em casa que dá para até providenciar mais um bacuri, né? Porque tu fica lá tanto tempo, isso não existe, gente, entendeu? Então, assim, tem vantagens no serviço público e minimamente o cara que está lá, ele tem que valorizar o cargo público que ele tem. E eu vou te dizer uma coisa, o servidor público ele está melhorando muito na qualidade. Por quê? Porque diferente do passado, que ninguém queria fazer concurso público, lá no passado como é que era? O pai e a mãe queria que o filho fosse médico, advogado, dentista, engenheiro, arquiteto, né? Se colocava mais o filho para uma profissão liberal, contador, né? Enfim. Só que a vida foi ficando difícil e as pessoas, ao invés de buscar sucesso, né, profissional nas carreiras liberais, o que as pessoas concluíram no final? Que mais vale ter uma qualidade de vida, né? Um sossego, assim, você exerceu uma função pública, terminou o expediente, tchau, e tu não tem mais preocupação, né? Então, muitos partiram para as carreiras públicas. E o concurso público começou a ficar bastante o quê? Disputado nos últimos anos, né? E aí o que acontece? Para você passar em concurso público hoje não é mole, não. Você tem que estudar. Estudar e muito. Para quem chega aqui no curso, senta nessa cadeira e acha que só ouvindo o que o professor fala e anotando umas coisinhas, uns artigos, passa em concurso, está enganado. Você tem que estudar.
Você tem que criar o hábito do estudo, a doutrina de estudo. Você tem que chegar em casa depois dos sejures, mesmo estando aplacado por um dia de trabalho, cansado. Você tem que chegar em casa, tomar um banho, jantar um negocinho e depois que a galera dormir, aproveitar mais uma horinha ali de estudos, 2 horinhas, porque eu sei que você acorda cedo de manhã para trabalhar, né? E tem gente que prefere dormir mais cedo, mas aí acorda um pouco mais cedo antes de sair para o trabalho, 1 horinha. Aproveita final de semana, né? Aproveita esse período que nós estamos sem concursos por enquanto, né? Os concursos ainda não aconteceram, até porque assim, a maioria dos órgãos públicos ainda não deu aquele sinal verde para juntar em sala de aula, enfim, né? Então eles estão aguardando um pouco esse período ruim passar, né, para voltar os concursos. Então aproveita esse período e se dedica de verdade, porque dá para passar. E a polícia